A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é grande, poderosa e maravilhosa. A palavra tem orientação em todas as áreas para a minha vida e para a sua. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de 2 Samuel, capítulo 18. Hoje vamos terminar o 18. Será do 19 ao 33, onde o título é A tristeza vem, mas Deus está presente. A vida não só é de alegria, a vida é de tristeza, a vida é também de desafios, situações que muitas vezes não queremos passar, mas temos que passar. Faz parte da nossa vida. Mas lembre-se, na sua tristeza, Deus está com você. Amém? O 19 fala, a tristeza de Davi. A gente sabe que Davi estava muito triste, estava indo pelo deserto, seu filho Absalão tinha tomado o trono, né? Estava aquela guerra, aquela perseguição. Vamos ver o restante, o final dessa situação de Absalão com seu pai Davi. Então disse Aimás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Essa vingança seria algo muito triste para Davi. Às vezes a gente está em casa, às vezes está tudo bem e de repente chega uma notícia muito triste. Essa situação Davi já esperava, com certeza. Afinal de contas, seu filho estava numa guerra. Seu filho plantou discórdia, divisão, facção com seu pai. Não ia ser um final bom, né? Mas Joabe lhe disse, não, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as verás, as levarás, mas hoje não darás a nova, porque o morto é o filho do rei. Joabe notou que esse rapaz não seria bom dar notícia, porque a notícia era da morte do filho do rei, né? Joabe era astuto, mas também tinha hora que ele tinha prudência. E prudência não combina com quem é astuto. Digamos que cautela, né? Prudência não. Disse Joabe a Cusi, vai tu, diz ao rei que o viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. Às vezes a gente corre para dar uma notícia porque é necessário. E às vezes tem prazer em dar uma notícia ruim. Tem pessoas que é assim. E também tem pessoas que não têm a direção de Deus para dar notícias ruins. Então é bom, antes de você dar uma notícia a alguém que seja uma notícia muito dolorosa, que peça orientação a Deus. E se não tiver esse talento, é melhor mandar outro, né? Porque as notícias já são ruins. E como o portador chegar com elas? Então temos que ter muita cautela em dar uma notícia ruim. Prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente. Tem pessoas que não pensam, né? Até esse Cusi queria correr para dar as notícias. Notícia da morte do filho do rei. Gente, a gente tem que correr para falar coisas boas. A gente tem que correr para ser bênção, né? Não para se engrandecer ou aproveitar de uma situação dessa. Servo de Deus tem prudência. Servo de Deus tem prazer em dar notícias boas, não ruim. Seja o que for, disse Aimás, correrei, e Joabe lhe disse, corre. Aimás correu pelo caminho a planície e ultrapassou Cusi. Veja que esse aí ultrapassou Cusi. Será que queria dar notícia? Dá a entender que era bem fofoqueiro, né? Fofoca só traz discórdia. Fofoca só traz coisas más. O fofoqueiro, ele nunca progride. Fique ciente disso. Davi estava sentado entre duas portas e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei, se vê um só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Eu acredito pela ligeireza, pela atitude dele, deu a entender que vinha trazer notícias.
Então viu a sentinela outro homem que corria. Então a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz novas? Quando a notícia chega, Deus faz a gente sentir de alguma maneira. Aqui não relata, mas eu creio que Davi já entendeu que vinha notícias. E o Senhor fala quando é boas ou ruim. Quando a gente anda na presença de Deus, quando a gente está adorando, o Senhor dá sinal. Por isso que é bom estar com comunhão com o nosso Deus. Quem está com comunhão não é enganado. Disse mais a sentinela: vejo correr do primeiro, que parece ser a correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem de bem virá com boas novas. Ele conhecia quem era ele, né? Gritou, pois, Aimás e disse ao rei. Paz inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Ele disse: bendito o Senhor. Ele exaltou o nome do Senhor, né? Mas ele já falou assim, que levantou a mão contra o rei. Mas ele tinha que ter mais prudência, porque era o filho do rei, né? A Bíblia manda a gente vigiar para depois orar. E quem falou isso foi Jesus. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão. Veja que ele já se preocupou de saber do filho. Disse Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou, servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. Veja que ele foi prudente. Ele disse: olha, eu vi um alvoroço. Alvoroço às vezes é dor, né? Alvoroço é uma notícia terrível. Alvoroço. Mas uma coisa eu te digo: nesse alvoroço da sua vida ou da minha, tem o dedo de Deus. A dor de hoje é a alegria de amanhã. Portanto, tenha calma. Disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. Eis que chegou Cusi e disse: anunciar-ei ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Ele falou o nome do Senhor, falou certo, né? Porque tudo primeiro ele botou Deus na frente. E a situação, por mais difícil que esteja, se Deus está na frente, tem vitória, livramento e paz. Então disse o rei a Cusi: vai bem com o jovem, com Absalão. Veja que pela segunda vez, o segundo portador de notícia, ele perguntou se ia bem com Absalão. Era pai, mas ele tinha que entender que se não destruísse Absalão, ele não voltaria, ele não teria paz. Às vezes a gente quer convencer a Deus a mudar a trajetória. O Senhor sabe o que faz. Mesmo que doa, que lhe assusta, há separações que é para o seu bem. Deixa Deus trabalhar. Disse Cusi: seja como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Veja que ele entendeu que seu filho partiu e ali ele disse que queria morrer por ele. Às vezes a gente fala muito, né? Se entristece por situações dolorosas, mas é como Deus quer. Porque Deus conhece o dia de amanhã. Deus dissipa o mal pela raiz. Mesmo que doa em você hoje, mas amanhã você vai entender. João 13,7 diz: o que eu faço hoje você só entende amanhã. Então, mesmo que doa, deixe o Senhor trabalhar. Descanse no Senhor, porque Ele sabe o porquê isso aconteceu. Amém? Ou vai acontecer. Salmo 30, verso 5, a parte C diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Teve o choro, teve a dor de Davi, mas depois teve a vitória de retornar para o seu palácio e ter paz. Esse choro pode estar doendo, mas a alegria vem logo em seguida. Descansa teu coração, porque nessa dor o Senhor está contigo. Amém?
A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.